Os fenícios, navegantes e adoradores de deuses terríveis. Ruínas antigas de uma cidade fenícia como Tiro ou Sidom, com navios mercantes ao longe. Hoje vamos mergulhar em uma história que está muito além dos livros didáticos. Vamos falar sobre os fenícios, um povo de navegadores e comerciantes, mestres do mar, mas escravos de seus próprios deuses. Preparem-se para uma jornada que vai arrepiar, pois a fé desses homens e mulheres era na essência uma fornalha. Eles não construíam altares para agradecer, eles os erguiam para aplacar deuses voláteis e sedentos. No centro de sua vida espiritual estava Baal, o deus da tempestade, uma divindade furiosa que exigia sacrifícios de sangue para garantir a chuva e, portanto, a prosperidade de suas plantações. Ao lado dele, Astarote, a deusa da guerra e da sensualidade, cujo culto era marcado por rituais que desafiavam a moralidade da época. Mas a parte mais sombria e chocante dessa história está em um nome que ecoa o terror. Moloque, um deus que exigia o impensável, sacrifícios de crianças, bebês, não por ódio, mas por uma crença cruel, que a maior dádiva traria a maior bênção. Eles construíam altares com estátuas de bronze, braços estendidos sobre o fogo. E lá, em meio à fumaça e ao choro, eles ofereciam seus próprios filhos para garantir prosperidade e sucesso. Essa era a essência da idolatria fenícia. Uma troca brutal, a vida de inocentes pela ganância e pelo controle. O confronto de fé, o Deus invisível versus a fornalha de Moloque. Essa escuridão, no entanto, não ficou isolada. Ela se chocou com uma nova ideia, uma que parecia impossível para o mundo antigo. A crença em um único Deus, um Deus invisível, que não exigia sacrifícios humanos, mas sim obediência e fidelidade. Um Deus que havia libertado um povo escravo e o levava para a terra prometida, Canaã. Os israelitas, liderados por Josué, não se viam apenas como conquistadores, mas como instrumentos de uma limpeza espiritual. A conquista de Canaã não era apenas uma guerra territorial, mas um conflito de cosmovisões. A história bíblica da conquista de Canaã é cheia de vitórias esmagadoras, como a de Jericó e Ai. Em cada batalha, a mensagem era clara. O Deus de Israel estava ao lado deles. A idolatria, com seus rituais cruéis, estava sendo desmantelada. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó estava provando sua supremacia sobre Baal e Astarote. Mas a realidade, como sempre, é mais complexa. Olhando para além das grandes batalhas, a história nos mostra um cenário diferente. A conquista não foi completa. Os fenícios, com suas cidades portuárias como Tiro e Sidom, se mostraram incrivelmente resilientes. Eles não foram completamente subjugados. Por quê? Porque o plano inicial de erradicação da idolatria se esbarrou em algo mais forte que a fé, a conveniência. A derrota silenciosa, a contaminação da fé. Os israelitas se instalaram, mas não expulsaram todos os povos. Eles começaram a coexistir, e essa coexistência trouxe uma ameaça silenciosa muito mais perigosa que a guerra, a contaminação. O que os israelitas não conseguiram derrotar com a espada, os fenícios derrotaram com a cultura. Lentamente, a idolatria fenícia se infiltrou. Os israelitas, em vez de manterem sua fé pura, começaram a olhar para os rituais dos seus vizinhos. Eles parecem prósperos, pensavam. Talvez esses deuses também funcionem. E foi assim que a idolatria de Baal e Astarote se espalhou por Israel. Reis como Acabe e rainhas como Jezabel, uma princesa fenícia, trouxeram os cultos de Baal abertamente para o coração de Israel. O povo de Deus começou a sacrificar em altares pagãos, a se prostituir em nome de deusas da fertilidade, a adotar práticas que antes abominavam. Eles falharam na missão de manter sua fé pura. Mas a história não termina com a derrota. Ela tem um clímax dramático em um dos momentos mais épicos da história bíblica. O profeta Elias desafia 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. A proposta era simples. Cada lado invocaria seu Deus para que descesse fogo do céu e queimasse um sacrifício. E no fim, só um Deus respondeu, o Deus de Israel. A história da conquista de Canaã não é sobre o triunfo total em batalha, mas sobre a luta espiritual constante. Os israelitas, apesar de suas vitórias militares, foram derrotados silenciosamente pela idolatria que se infiltrou em seus corações.
A verdadeira batalha não era contra o exército fenício, mas contra os deuses de bronze e pedra que se esgueiravam para dentro de suas casas. A verdadeira vitória de Elias no Monte Carmelo não foi contra os profetas de Baal, mas contra a idolatria que havia se enraizado no povo de Deus. E essa lição ressoa até hoje. O desafio não é apenas derrotar o mal exterior, mas proteger a nossa fé da contaminação sutil, que pode vir disfarçada de conveniência ou prosperidade. Porque, como a história de Canaã nos ensina, a maior batalha de todas é a que acontece dentro de nós mesmos. Qual a sua opinião sobre essa história fascinante? Deixe seu comentário abaixo.